Bora? Olá, você que nos acompanha, a Claquete trabalhou, é sinal que a gente também vai ter que trabalhar por aqui. Estamos começando mais um podcast, o nosso Pode Falar, e hoje a nossa convidada é a Júlia Bianchi, jogadora de futebol pelo Palmeiras, o maior time do mundo, né? Eu sabia que ia começar. E também da seleção brasileira, sim. A seleção é menos importante, né? Quase nada. Importante é o Palmeiras. Importante é o Palmeiras. Júlia, olá você, seja bem-vinda ao Canal Ideal. Bom dia, muito obrigada, agradeço pelo convite. Concordo que o Palmeiras é o melhor time do mundo, mas a seleção também tem a sua importância. Tô brincando. É claro que a seleção é muito mais importante que o Palmeiras, né? Representa aí o nosso país. Cristine Maraga, como é que você tá? Tudo certinho? Eu tô certinho. Maria, tu gravou isso, né? Que a seleção é mais importante, que o Palmeiras não é tão importante assim. Tá tudo gravado. Não, tudo certo comigo, gente. Aí, você que tá nos assistindo, tudo bem? Nos acompanha aí, agora a gente vai bater um papo super legal com a Júlia, né? É, isso aí, a Júlia, que é aqui da nossa região, a gente já vai falar sobre isso, porque até uma vez nós mesmos estivemos envolvidos nessa polêmica, né, Eu Cristine queria Maraga? começar justamente com isso, porque assim, ó, toda vez que a gente publica uma matéria da Júlia, meu senhor, nos comentários, é aquela coisa. Todo mundo quer a Júlia pra si. Todo mundo quer a Júlia. Todo mundo. A Júlia nasceu em Xanxerê, morou em Xaxim, é de Lajeado. Que história é essa? Explica tudo isso aí, Júlia, como é que Então, é? eu falo que eu sou da região da Mai hoje, né, pra não criar muita polêmica. Não dá problema, né? Exato. Não, na real, assim, o que acontece? Sou de Lajeado Grande, mas em Lajeado não tem hospital, né? Então, quando eu nasci aqui em Xanxerê, no Hospital São Paulo. Hospital São Paulo e Xanxerê, né? E então eu fui registrada aqui em Xanxerê. Certo. Então, oficialmente, eu sou de Xanxerê. Você é natural de Xanxerê. Mas toda a minha família, eu, enfim, passei toda a minha infância em Lajeado. Certo. E hoje eu moro em Xaxim. Então hoje eu sou xaxiense, eu sou da região. Hoje eu sou a Mai. Hoje eu sou a Mai, exato, é tipo isso. Entendi, então. Mas olha, é polêmico, né? Tá Nossa. explicado. É porque assim, já teve pessoal falando atleta de Xanxerê, daí de Xaxim, de Lajeado Grande. Então, né? Vamos, porque assim, as primeiras matérias que a gente publicou, a gente pegava quando a CBF divulgava a escalação, e lá eles usam Xanxerê. a naturalidade, né? Xanxerê, por exato. causa da certidão de nascimento. E daí a gente colocava, às vezes, atleta xanxerense, que é o que a gente usa normalmente no jornalismo para trazer para a região. Sim. Nossa! Aí foi polêmico, Aí né? foi polêmico. Não, foi complicado. A gente teve um período que não poderia passar em Lajeado Grande, que poderia levar uma pedrada a viatura do canal Ideal. O pessoal não O pessoal gostou. ficou magoado, hashtag verdade. chateado com a gente. Mas, gente, perdão, né? E foi uma falha. Não é nenhuma falha, tem um Não porquê. tava, um contexto, tem um não porquê. estava errado, né, no aspecto de que tinha essa informação oficial de ser de Xanxerê, né, tá no registro, né, mais ou menos que nem eu lá, né, do Jaborá não tinha hospital na época, foi nascer em Concórdia, né, aí quando precisa colocar no documento natural de Concórdia, a pessoa diz, tem vergonha de falar que é de Jaborá, Não, né? comigo era a mesma Falo coisa. toda vez de Jaborá que nesse podcast os caras têm coragem de dizer que tem vergonha de falar que é de Jaborá, né, pelo mas amor de o Deus. pessoal de Lajeado mesmo ficou chateado comigo. Tipo, como assim você tá falando que é de Xanxerê? Pois é. Não. Criou aí uma intriga. mal-estar. Isso mesmo. Mas agora resolvemos. Tudo né? certo. Tá explicado. Não, legal demais. Bom, vamos falar um pouquinho, começar falando então justamente sobre a tua carreira, né? Hoje você defendendo a equipe do Palmeiras, que se estruturou e se tornou uma grande equipe do futebol brasileiro, também no futebol feminino, né? Que não tinha essa tradição, né? Convenhamos, não tinha essa tradição recente, né? De ter um time tão competitivo, e que você também chegou à seleção brasileira. Já vinha, né? Jogou em seleções de base, podendo chegar à seleção principal também. Mas fala um pouquinho para você como é que está vivendo esse momento. Dá para considerar o teu melhor momento na carreira enquanto atleta? Então, começando um pouquinho pelo Palmeiras, é um projeto novo, na verdade, né? Um projeto de 3 ou 4 anos no máximo. E, assim, já alcançou grandes resultados, né? Em 3 anos, ano passado, nós ficamos vice do Campeonato Brasileiro. Esse ano estamos até então na liderança do campeonato, né? Tá quase acabando a primeira fase. Então, é um bom momento da equipe em si. Falando um pouquinho de mim, o resumão, né? Vamos fazer o resumão. Comecei em Lajeado, jogando com os moleques. Eu acho que a grande parte das histórias do futebol feminino se repetem, né? As meninas começam jogando com os meninos, aí não tem tanto incentivo pro lado feminino, não tem time só no feminino, e aí acaba jogando com os meninos. Na minha cidade era um pouco disso, jogava com as meninas mais velhas e jogava com os meninos também. Até que eu fui fazer uma peneira em Xaxim.
E, cara, minha primeira peneira eu não passei. Olha só. Não fui aprovada. Como assim? Conta melhor isso. Então, e foi uma menina aqui de Xanxerê também, a Aline. E a nossa professora, né, ela conhecia essa Aline aqui de Xanxerê, eu ainda não conhecia ela, e ela combinou com o treinador lá de Xaxim para fazer uma peneira com as duas jogadoras. E aí a gente fez um treino com a equipe lá de Xaxim, e, cara, eu era muito nova, joguei assim, sabe, a primeira vez que estava fazendo aquilo. Que idade você tinha? Eu tinha 11 anos. 11 anos e a Aline era um ano mais velha. E ele gostou muito da Aline e de mim ele não tinha gostado tanto. E realmente a peneira não foi, né, assim, aquilo que eu esperava, né? Não consegui demonstrar o que eu pretendia. E aí ele queria que a Aline fizesse parte da equipe e ele estava meio na dúvida, assim. Aí minha professora conversou com ele e tal, falou que eu era muito nova, tinha idade ainda de jogar as categorias de estudantil. E aí acabei ficando mais pela idade, assim. E aí, em pouco tempo, graças a Deus deu tudo certo. A gente ganhou as competições lá municipais, a nível micro-regional também na época, mas estudantil, né? Que era o Moleque Bom de Bola e o JESC. Era o que a gente jogava. E aí, em pouco tempo, eu fui subindo. Já estava jogando no Sub-15, no Sub-17 da equipe. E aí, fui integrando e fui ficando, né? Legal. Mas a primeira foi isso, a minha primeira. Deu na trave a primeira. Deu na trave a primeira. Aí depois disso eu fiquei 2 anos jogando aqui em Xaxim. Depois eu fui convidada para ir para Caçador também, para compor a equipe estudantil, né, para jogar o JESC, que acho que foi o ano assim que eu mais conquistei títulos da minha vida, que todas as etapas do JESC, do moleque, na época a gente ganhou. Inclusive o JESC a gente foi até pro Sul-Americano, né, que eram os jogos escolares de 12 a 14, se eu não me engano. E a gente foi campeão sul-americano. O moleque ia até a fase estadual, a gente ganhou estadual. E aí lá no Kinderman que eu comecei a jogar campo para valer, assim. A gente jogava futsal e campo, mas a minha preferência sempre foi o futsal, né? Na época, pelo menos, era o futsal. E não me via jogando campo. Mas aí comecei, treinava um pouco com a categoria de cima, um pouco com os escolares. E aí fui pegando amor pelo campo também, né? E aí no final do ano acabei renovando lá com o Kinderman. E no ano seguinte eu tive minha primeira convocação para a seleção de base, né? Com 14 anos eu fui convocada para a seleção sub-17, que na época não existia a seleção sub-15. Eu acho que eles criaram depois e eu não sei se hoje ainda tem a sub-15, acho que é só 17, né? Isso. E aí eu fui para 17, com 15 anos eu joguei meu primeiro sul-americano com a seleção. Aí fiquei nas categorias de base por 7 anos, jogando sub-17 e sub-20. Depois disso, fiquei um tempo sem ser convocada, porque aí tem a transição, né, da 20 para principal. E falando de clube em si, no Kinderman eu fiquei 3 anos, depois eu fui para o Centro Olímpico. Aí teve também uma diferença que no Kinderman eu já jogava com a equipe principal, né? Que na verdade, assim, o Kinderman eram atletas muito novas que já jogavam como fosse o principal. E aí, quando eu vou pro Centro Olímpico em São Paulo, eu volto pro Sub-17 e pro Sub-20. E aí, pra mim, foi até meio difícil, assim, né, conciliar isso. Porque eu tava voltando pra minha categoria, né? Certo. E aí, passei 1 ano no Centro Olímpico e fui pro Ferroviária. Ferroviária, fiquei 2 anos lá também. Aí, já voltei pro principal também. Na época, eu tinha 16, 17 anos. Ganhamos a Libertadores lá. Na época, E depois disso, retornei para o Kinderman, mais 1 ano. E na metade da temporada, quando acabou o Campeonato Brasileiro, que na época o calendário do Brasil não era tão extenso, né? Principalmente para os clubes aqui de Santa Catarina, acabava o Campeonato Brasileiro, só tinha o catarinense com 4 ou 5 jogos, né? Certo. E aí, quando acabou o Brasileiro, eu fui para a Espanha. Passei uma temporada lá na Espanha, retornei. Aí a temporada lá é diferente, acaba em junho, acabei retornando pro Brasil e ainda pegando no começo do Campeonato Brasileiro. Aí eu fiquei no Kinderman mais 3 anos, 3 anos batendo na trave, né? Porque o primeiro a gente ficou em sexto ou sétimo, quando eu retornei do Brasileiro. Depois ficamos em terceiro. Aí em 2020, com a pandemia, com tudo aquilo, a gente ficou vice. 2021
fui pro Palmeiras, vice de novo. E 2022 estamos aí. Agora vai. Agora vai. Perseguindo essa taça aí do Brasileirão. Legal. Agora, fala um pouquinho dessa questão do Kinderman, porque a Cris também já conhece bem essa região do meio oeste, sabe, dessa tradição, né? O Kinderman já há muito tempo tinha uma tradição, né? E tem uma tradição nessa questão do futebol feminino, coisa que os outros clubes, né, grandes clubes do futebol brasileiro, acabaram se forçando até por uma questão de mudança de regulamento, né, nessa questão do futebol profissional, a ter essa equipe do futebol feminino também, mas que elevou o nível, né, dessas equipes. Então, um Palmeiras, um Corinthians, um Santos, outras equipes, então eu vou ter um time que vai me representar, eu vou investir nessa equipe, não vou ter por ter, né? Eu realmente vou investir nisso. Mas o Kinderman sempre teve um trabalho muito forte, né? Fala um pouquinho sobre isso, o que você sentiu lá desse trabalho que acontecia em Caçador? Na verdade, o Kinderman é um dos times mais tradicionais, assim, no futebol feminino, né? Começou muito cedo, lá quando ninguém transmitia futebol feminino, ninguém, né, tinha tanta disposição para fazer acontecer, o Kinderman já estava lá. Então, assim, eu sou muito grata por tudo que eu vivi ali, por tudo que eu aprendi. Acho que a gente conseguiu conquistar grandes coisas com o Kinderman e levar o nome de Caçador e da região para o Brasil, né? Porque muito foi comentado que, por exemplo, no último ano que a gente estava mais em evidência, em 2020, o último ano que eu estava no Kinderman, muito a gente meio que batia até de frente, sabe, com a imprensa, com o que as pessoas falavam, porque tratavam o Kinderman como a zebra do campeonato naquele ano. Sim. E a gente fala, mas por que a gente é a zebra se o Kinderman tem tanta tradição no futebol feminino? Pois né? Então tinha muito essa questão de relação de time de camisa, que na época a gente não tinha ainda a parceria com o Avaí. Essa relação de time de camisa com um time que é só futebol feminino, né? Que o Kinderman era só futebol feminino. Então, se fazia muito essa relação de tipo, os clubes que têm camisa são os grandes times. E o Kinderman, por exemplo, que não tinha, aí era considerado a zebra. Então, tinha muito disso. Mas, enfim, eu acho que o Kinderman sempre foi um dos pioneiros aí no futebol feminino, né? Então, com certeza fez parte desse desenvolvimento. E, de verdade, eu não lembro, assim, depois que o campeonato feminino virou para esse novo formato, né, de classificam 8, jogam todos contra todos e classificam 8. Eu acho que todos os anos o Kinderman classificou entre os 8, sabe? Então, assim, sempre teve bons resultados, sempre montou grandes times. E não é só o Kinderman, né? Tem outros clubes também, por exemplo, o Rio Preto, a própria Ferroviária, que hoje é um pouco mais vinculada ao masculino da Ferroviária também. Sim. Mas na época que eu jogava lá, tinha um distanciamento muito grande, né, da parte masculina para o feminino. E acho que isso vem mudando, né, ao longo dos anos. Está tendo essa integração maior. Como você comentou, o Corinthians, o Palmeiras, tem vários outros times, os times de camisa que a gente fala, que estão fazendo essa integração maior. Lógico que a gente tem muito ainda para evoluir na questão de profissionalismo e de estrutura, mas tem evoluído. E, enfim, o Kinderman, eu só sou grata por tudo que a gente viveu. E, inclusive, até há um tempo atrás eu vim de folga de novo, eu passei por lá para visitar as pessoas, porque eu tenho um carinho muito grande, sabe, por tudo que eu vivi lá. Que legal. Muito bacana essa história, né? Não, e até pra gente valorizar, porque efetivamente aqui da nossa região, né? Exato. Santa Catarina, é um time catarinense, não tá tão distante daqui, e pouco se fala realmente dessa tradição do futebol feminino lá, né? Então, que bacana de poder hoje eu contar. não sei como que tá a situação lá, porque tinha parceria com o Avaí, né? Até por essa questão da obrigatoriedade que você comentou, eles acabaram fechando uma parceria e virou o Avaí Kinderman. Hoje eu não sei mais se continua no mesmo formato ou se tá só o Avaí, Confesso sabe? que também não cheguei a acompanhar, mas realmente o Avaí conseguiu puxar, né, essa estrutura, Exato. já essa tradição para perto, e o desafio maior foi justamente para esses outros clubes que não tinham esse trabalho, né, que tiveram que correr atrás, buscar, mas a gente viu uma evolução muito rápida, né, um crescimento muito rápido. Exato. E como é importante, às vezes, essa questão de ter uma mudança, porque agora os clubes dizem, nós estamos valorizando o futebol feminino. Os grandes clubes passaram a valorizar o feminino quando foram obrigados a valorizar. Essa é que é a verdade, né? Então, hoje, realmente,
realmente estão buscando fazer um trabalho e tudo mais, querem se tornar cada vez mais competitivos, mas os grandes clubes olharam de uma forma diferente para o futebol feminino a partir do momento em que foi ganhando força. Houve esse movimento que, formiguinha por formiguinha, né, movimentando ali, fazendo a coisa realmente aparecer e acontecer. Porque quantas jogadoras, aliás, de alto nível, né, que tiveram dificuldade em encontrar um clube, jogavam em nível de seleção brasileira e aqui no Brasil você não tinha um clube, uma equipe muitas vezes estruturada para receber essa atleta. Então você já está conseguindo viver um outro momento, né, uma nova fase. E o trabalho de vocês é agora conseguir fazer com que as próximas meninas que venham tenham ainda um pouco mais de facilidade, né, nesse sentido de estrutura, de organização do futebol. Vocês estão percebendo essa evolução rápida mesmo dos últimos anos? Você falou de 2, 3 anos, né, um projeto, por exemplo, do Palmeiras. Então, é algo muito recente ainda, é algo muito novo, né? Sim. Na verdade, assim, eu acho até... não sei se é essa a palavra certa a se usar, mas eu acho triste que tenha sido dessa forma, sabe? Que teve que ter uma lei, que teve que ter obrigatoriedade para as pessoas passarem a olhar para o futebol feminino. Sim. Mas foi dessa forma e hoje a gente vê a diferença, né? Quando você pega, por exemplo, o Corinthians, acho que foi um dos primeiros clubes aí a começarem a olhar de forma mais profissional para as atletas. Investir pesado, exato. Né? E aí depois deles começou a vir outros clubes, né? Como, por exemplo, o próprio Palmeiras. Então, hoje a gente vê o futebol feminino muito mais desenvolvido no Brasil. E, assim, eu falo nos últimos 3 anos porque realmente, assim, é absurdo quantas coisas melhoraram nos últimos 3 anos. E eu acho que muito parte também das pessoas que estão à frente das entidades, das instituições, enfim. Que estão, por exemplo, na Federação Paulista, que estão na CBF, que têm desenvolvido, sabe, campeonatos, têm dado estruturas melhores para os clubes trabalharem e, em decorrer disso, os clubes têm dado estruturas melhores para as atletas. Hoje a gente vê grandes nomes que estavam jogando fora do Brasil sendo repatriadas, jogando o Campeonato Brasileiro. Então, isso, até para nós que estávamos há mais tempo no Brasil, é melhor, porque aumenta o nível, né? Claro. O campeonato fica muito mais atrativo e muito mais competitivo. A gente vê isso até pelas próprias transmissões, né? Sim. Antigamente a gente eram poucos os canais, enfim, os sites que transmitiam os nossos jogos. Sim. E hoje, toda rodada, a gente tem pelo menos 3 jogos sendo transmitidos em canal aberto ou em canal fechado, né? O que é muito importante, né? Muito, ter exato. esse olhar voltado para o futebol feminino. Fala um pouquinho mais sobre essa questão da presença da mídia mesmo, quanto isso tem impactado para vocês em termos de crescimento, né? Porque a gente sabe que a visibilidade é necessária, né? Sim. Pra gente cara, foi assim, uma mudança gigantesca, né? A gente pega, por exemplo, o Palmeiras mesmo, acho que de 12 rodadas a gente teve 10 ou 11 jogos transmitidos. Então, assim, acaba que para nós mesmos atletas, nós ficamos mais em evidência, né? Então, até pela questão do lado do jogador e também a parte da imagem, né, da atleta. Exato. A gente está na mídia, a gente está mais em destaque. Então, para nós atletas, sem dúvida, assim, a presença da mídia faz total diferença. Não só também as transmissões, a gente tem também, por exemplo, os podcasts que a gente está aqui hoje, questão de páginas do Instagram, do Twitter, estão sempre comentando. Então, de uma forma ou de outra, o futebol feminino está sempre sendo comentado, né? Está sendo falado. E isso atrai a atenção dos investidores também. Claro. Então, acho que isso assim, faz total diferença hoje pro futebol feminino. A sensação que eu tenho é que no início foi forçado, mas hoje está natural, né? Exato. Hoje as coisas estão acontecendo com uma naturalidade. Porque assim, por exemplo, nós estamos fazendo essa entrevista aqui contigo, nós não somos obrigados a fazer essa entrevista. Sim. A gente está fazendo entrevista porque realmente você tem se destacado, é aqui da nossa região, está num momento muito bacana da carreira e isso acontece em outras situações, né? Outros veículos de comunicação também divulgando, porque vendo que o futebol está numa qualidade muito boa, o público está se interessando mais, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Então, os veículos de comunicação percebem que o público tem interesse e passam a divulgar mais. Passando a divulgar mais pessoas têm interesse pelo esporte. Exato. Então, vai alimentando um ciclo que a gente percebe que nos próximos anos o futebol brasileiro tem tudo para se estruturar e se tornar realmente muito competitivo, porque a gente pegava o histórico dos Estados Unidos, né? Anos-luz na frente, né? Do futebol brasileiro nessa questão do feminino, coisa que no masculino era justamente o contrário, né? Então, eu vejo
vejo que dá para aproveitar essa experiência lá de fora também, dessa estruturação que eles têm lá para valorizar o futebol feminino. Porque a gente vê pela questão das Olimpíadas, que você teve essa oportunidade também, essas diferenças. Como é que você sente os outros países nessa questão da preparação, né, de quanto está evoluído o futebol lá? Na verdade, assim, Europa sempre foi um alvo, assim, né, das atletas que queriam jogar fora do Brasil, era Europa e Estados Unidos, né, até por essa questão de sempre ter tradição, de ser um, assim, dos modelos a serem seguidos no futebol feminino. E quando eu tive a experiência de jogar lá na Espanha, jogar na Europa, eu vi, assim, uma competitividade muito grande, né? Uma liga super organizada. Eu até comentei com a minha família que quando eu cheguei lá, nossa, eu tive, assim, um choque pro lado positivo, né? Da questão de profissionalismo. Mas eu saí, era 2017 quando eu fui, né? Então, de 2017 para cá no Brasil hoje mudou muita coisa. Sim. E lá também deve ter evoluído muito mais, né, em 5 anos. Na verdade, assim, evoluiu, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, tanto o formato da liga no próprio Estados Unidos, eles criaram outras competições também, né, que antigamente era só a liga, hoje tem campeonatos mais curtos durante a temporada também. E só que, assim, em comparação ao que evoluiu lá fora, o Brasil não está anos na frente, né? O Brasil evoluiu muito também. Sim, porque foi, assim, um salto muito grande. Proporcionalmente, o Brasil deve ter avançado mais, exato, né? Porque estava muito fraco, né? Exato, evoluiu muito. Vindo para cá mesmo na entrevista hoje, eu vi uma notícia no Instagram que o Paulistão, no ano passado, a premiação era 200 mil para o campeão do futebol feminino. Hoje subiu para 2,6 milhões. Nossa! Então, tipo assim, a premiação do campeão vai ser 1 milhão, vice 500 mil e o restante vai ser dividido entre as demais equipes. Então, tipo assim, olha a diferença, né? Tipo, de um ano pro outro. Mas que ainda assim tem um degrau muito grande ainda pro masculino, nossa, né? Se a gente tocar nesse assunto, meu... porque, tipo, é uma diferença muito grande, né? Mas eu vejo que tá avançando muito rápido, né? O importante é isso, porque nós mesmos fazemos reportagens há pouco tempo, né? Falando sobre toda essa diferença e sempre essa briga, essa disputa, né? No sentido de querer levantar, de querer mostrar, de querer mostrar. E né? eu acho que é legal justamente por derrubar aquele argumento antigo que existia de que porque não existia demanda ou porque não existia interesse do público pelo futebol masculino, enfim, pelas competições femininas. Mentira, né? Mentira. É porque às vezes não se queria mesmo investir, né? Exato. Então, quando se tem o interesse do público e você começa a perceber esse crescimento, né, da modalidade, significa que tinha interesse, sim, só não tinha visibilidade naquele momento. Eu acho que é uma via de mão duplas, né? A partir do momento que a gente der resultados melhores, a gente vai ter mais investimento. Mas também a partir do momento que a gente tiver melhores investimentos, teremos melhores resultados. Isso. Então, acho que parte um pouco dos dois, né? A parte da parte dos investidores colocarem cada vez mais investimento e darem estrutura para o futebol feminino, e também parte de nós, atletas, dos dirigentes, enfim, comissão técnica e tudo que envolve as pessoas que fazem futebol feminino de fato, parte essa questão de mais profissionalismo, de comprometimento em apresentar bom resultado e apresentar um bom produto, né? Agora, você pegar num cenário como esse, que a gente vivia nos últimos anos, viveu nas décadas passadas, e a gente parar para pensar que nós formamos uma Marta, nós, entre aspas, né, formamos uma Marta, né, uma jogadora fora de série. Fala um pouquinho sobre isso, né, porque realmente você teve um contato mais próximo com ela também na seleção brasileira. O que a gente percebe à distância aqui, que ela é fora de série enquanto atleta e pessoa também. Fala sobre esse contato com ela. Exato. A Marta não tem nem palavras para ela, né? Ela é a nossa rainha. É uma jogadora incrível, eu acho que tem um talento, assim, que, pô, não tem nem comparação, né? Até hoje não tem comparação. E é uma coisa assim, cara, você tá ali no dia a dia com ela tá com a bola no pé, você fala, pô, vou roubar a bola dela. Aí você chega e você não rouba a bola dela, sabe? É muito diferenciado. Intimida. Assim. Então, pô, eu vou roubar. É a Marta, vamos respeitar. Não, e tipo, ainda você vai, pra ter aquela alimenta o ego, né? Pô, roubei a bola da Marta, mas não tem como. Às vezes não rola. Não rola. Mas, enfim, e como pessoa também nossa, pra mim ela é
dos maiores exemplos, assim, de uma pessoa que, pô, tudo que ela conquistou, sabe, poderia ser uma pessoa completamente diferente, e ela é uma pessoa super humilde, trata todo mundo da mesma forma, é uma pessoa muito de grupo, então, eu mesmo que estava chegando para integrar aquele grupo das Olimpíadas, eu fui convocada, minha primeira convocação foi em novembro e a Olimpíada foi em junho, então, tipo, foi tudo muito rápido, e ela foi uma das pessoas que me ajudaram, sabe, a ter essa convivência maior com o grupo e tal. Então é uma pessoa, assim, sensacional, de verdade. Que legal. E a Marta é o que a gente fala do talento do brasileiro, né? Acho que isso é indiferente do gênero, né? Tanto no masculino quanto no feminino, o talento do brasileiro é diferente do restante do mundo. E acho que isso faz com que as pessoas de fora olhem com tanto carinho também pro jogador brasileiro, né? Sim. Assim, carinho, né? Olhando de fora, porque quando você chega lá nem sempre é assim, né? Claro. Mas, enfim, o talento do brasileiro é diferente, o jeito que a gente joga em si, né? Então, faz total diferença. Parece que já tem um dom natural, né, pra coisa. Já tem um gene aí que ajuda, né? Nem todo mundo, né? Me tira É. dessa... Me tira dessa... Tem disso, né? Não Tem nasci com disso. esse dom. Eu comentei no podcast com o Adriano, que ele falou que jogou com o Ederson lá, né? Encontrou o Ederson, goleiro da seleção e tal. E disseram o Raio ter acertado esse Ederson aqui de goleiro. Acertou o cara lá, pelo amor de Deus. Mas, Éder, tu pelo menos joga teu futebolzinho semanal. Se me botar uma bola na frente, Jesus. Não é que eu jogo. Ó, o Juscelino tá aí fora dando corneta. Não é que eu jogo, eu vou lá e me apresento, rapaz. Eu vou lá. Eu entro em campo. Pro time adversário, no caso, né? Faço um show. Tu sabe que a lá. única competição que eu participei na época de escola da vida, eu fiquei no banco e eu fiquei rezando o tempo todo pra eu não precisar entrar. Porque eu sou muito Simulava ruim. contusão, né? Ficava ruim. Professora, tô mal aqui, não me coloca. Tipo, literalmente pra cumprir tabela, pra ter o número de pessoas pra... Tu era dessas, então, né? Eu sou dessas, gente. São pessoas assim que não ajudaram pro futebol feminino crescer mais rápido. Por isso que o rápido. Brasil não vai pra frente, olha. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Mas eu sou um zero esquerdo. Eu sou uma ótima torcedora, gente. Meu Deus. Entendi. Não, mas é isso aí. Cada um com seu papel, né? Faz parte do processo, né? Agora você ajuda a falar sobre o futebol feminino, isso aí. Isso é importante também. Tá contribuindo. Agora, falando em apresentação e jogo e tudo mais, fala pra gente qual que foi o jogo da tua vida, assim, aquele jogo que você disse, nossa, esse aqui é pra nunca mais esquecer. Teve um, assim, que ficou muito marcado pra ti? Cara, eu acho que são vários, assim, tanto no clube quanto na seleção. A seleção, a estreia com a principal foi... Deve ter sido muito massa, né? Nossa, foi legal demais. E tem todo o nervosismo, tem tudo o que envolve um jogo de futebol e uma estreia, né? E ainda foi aqui no Brasil, foi na convocação de novembro que eu tinha comentado. E eu estreiei com um gol na seleção principal. E, pô, meio campista fazer moral gol. Demais, né? Nossa, foi demais. E detalhe, você tá jogando meio campo? Jogando meio campo. Volante, né? Volante fazer gol numa estreia, Pô, marcou demais. O primeiro jogo da Olimpíada também foi bem especial, porque assim, tava um nervosismo, Sim. né? O jogo tava 2-0 pra gente, foi contra a China, né, lá no Japão. Mas você estrear numa Olimpíada, cara, passa muita coisa pela cabeça, né? Então, foi bem especial também. A gente acabou ganhando de 5-0 aí naquele jogo. Mas, assim, o que eu guardo, assim, em questão de desempenho mesmo, assim, de performance, foi o jogo contra o Canadá, no She Believes de 2021. A gente ganhou de 2-0. Sempre foi assim, sempre teve uma rivalidade, né? Eles são bem tradicionais também. Exato. Né? E tipo assim, sempre foram resultados 1-0, 2-1, empate. Então, sempre teve assim, meio que criou-se essa rivalidade com o Canadá, né? Tanto que nas Olimpíadas a gente acabou sendo eliminadas por elas nessa última Olimpíada do Japão, nos pênaltis. E elas foram as campeãs, né, olímpicas. Exato. Só perderam para as campeãs, né? E, enfim, pra mim, assim, em questão de desempenho, foi um jogo que marcou bastante. Foi um jogo que eu fiz um gol também.
Uma volante fazendo gol, vale ressaltar. Vamos frisar. Moral. E, sim, questão de desempenho, pra mim, foi um dos que mais marcaram. Que legal. Você tem algum rito que tu costuma seguir, assim, antes de entrar no campo? Porque quando a gente conversou com o Adriano, ele falou que ele Tentava imaginar, né? Ele utiliza um período antes do jogo que ele tenta imaginar como vai ser as defesas que ele pode fazer para daí ele estar preparado para entrar em campo. O que você faz antes de entrar em São campo? táticas, na verdade, né? Até os coaches, né, que passam muito disso. Tipo, se imagina fazendo essa jogada, saindo da pressão e tal. E, cara, realmente funciona, porque, assim, você entra no campo, você já tá preparado para situações, né? Mas eu não tenho tanto costume de fazer isso. O que eu faço realmente, assim, que é padrão, nunca muda, é de voltar do aquecimento, chegar no vestiário e fazer a minha oração. Que eu sou devota da Nossa Senhora Aparecida, né? E a minha madrinha me deu em 2011 ainda uma santinha. Quando ela foi pra Aparecida do Norte, ela trouxe uma santinha e que me acompanha em todos os jogos e que eu faço a minha oração antes de entrar em campo. E é isso, assim, o ritual. Não, bacana. Eu tava lembrando aqui do ritual nosso lá, antes de entrar em campo. A gente também faz a imaginação. Eu imagino. A gente fica imaginando a carne assando lá. Ó, depois do jogo, a carne vai estar assando Não, mas não lá. precisa... Eu fico imaginando como é que eu vou cortar um pedaço da carne. Então a gente mentaliza tudo isso aí. E acontece. Sempre acontece. Sempre acontece. Olha que impressionante. É legal. Mas assim. eu acho que podia ter um estímulo a mais. Talvez assim, só come quem não der mancada no jogo. Ah, não, mas daí ninguém come. Ah, não, daí Não vai sobrar carne, não né? Não vai rolar, não vai ter churrasco depois. Porque, na verdade, o futebol é só pelo churrasco depois, né? Esse que é o detalhe. Até às vezes não rola, né? Tanto Mas o talento, né? Tanto talento. Mandar um abraço pro seu Arno. O seu Arno deve estar com 67, mais ou menos, e ele dita o ritmo do nosso futebol lá, né, seu Arno? Então, tá nessa faixa, né? Tu tá jogando com o pessoal da terceira idade, Moraes? Mesclado, assim. Já começou a aparecer um pouco de cabelo branco em função disso também. E o detalhe é que o seu Arno também não tem um dedão, assim, que nem eu, só que ele é zagueiro, né? Daí não faz tanta falta. Agora eu de goleiro, imagina, ó, a chance a mais de tomar gol. Procuro sempre dar essa desculpa, né? Aliás, fica a dica, né? Pra você que é goleiro e não tem um dedo, use, né? Tomou gol, foi o dedo, foi a falta do dedo. Escapou a bola. Não tem o que fazer. E faz parte, né? Pior que semana passada eu tomei um gol mesmo e foi culpa de não ter segurado bem. Culpa do dedo. Mas tudo bem. Vamos, seguimos na conversa aqui. Vamos falar um pouquinho da tua vida pessoal também, fora o futebol. O que você gosta de fazer? Tem algum hobby, alguma coisa que você curte e tal? Pô, eu destino grande parte do meu tempo pro Leonardo, né? Leonardo é a criança que eu tenho em casa, de 4 patas. Eu fiquei pensando, quem é Leonardo? Eu ia dizer o DiCaprio. Pela carinha, velho. É o Leonardo. Passo boa parte do meu tempo com ele. Um cachorro ou é um gato? É um cachorro, cachorrinho. Ele é famosinho aí nas redes sociais. Ah, é? Uhum. Eu não conheço, gente. Leonardo. Agora eu Vamos vim achar o pra Leonardo. cá, ele veio de... Ele tem Instagram? Não tem Instagram, mas Tá ele no teu? ele é bem compartilhado aí no meu. Se você quiser Ele bombar bomba. nas redes, Posta o Leonardo. Pronto. É isso, já... Vou ficar em casa. A gente é bem cachorreiro aqui, tá? Ah, é? Sim, tem uns mascotes aí que circulam direto aí pelo canal. O Leonardo, ele veio comigo agora de avião. Primeira viagem legal. dele. Ai, meu Deus. Legal, Ai, meu Deus. Esse é o Leonardo? É o Leonardo. É o Shih Tzu? Aham. Gente, não sei se dá pra ver. O Leonardo. Foco no Leonardo. Vendo aberta aí se vai dar pra mostrar. Se não, faz o seguinte, lá no Insta da Júlia Bianchi, lá você vai conseguir ver as fotos lá. Aproveita, fofo. segue a Júlia Já Bianchi começa a também. seguir e tal. Aí você É, vai... isso aí. Nos stories ele bomba, porque sempre tem. Legal. Coisa impressionante, né? A gente bota os cachorros aqui do canal também. Bomba. O pessoal adora, né? Adora O cachorro. pessoal adora. Ele é o teu parceiro, então. Ele teu é meu companheiro. parceiro. Ele é Tem muito ele e tem uma fofo. calopsita também. A calopsita ficou aqui com a minha mãe. Olha, ele já tem cara de Cadê? simpático, né? Ele é Ele simpático. é fofinho. Ele é fofinho demais. Que bacana. E, enfim, eu gosto bastante de estudar também. Olha só. Acabei de me formar em ADM, Olha que Administração? bacana. administração. Formei. Apresentei meu TCC no ano passado já, só que aí no último semestre eu vi que eu tava devendo uma disciplina ainda. Então eu tive que ficar mais um semestre na faculdade, Aí mas terminou. acabei de me formar. Mas ainda é difícil não... conciliar, assim, estudar com os treinamentos, com toda a rotina de um atleta? Então, na verdade, é complicado.
Mas pra mim, assim, até que deu certo porque as aulas eram à noite, né? Então a gente tem a rotina diária e à noite eu ia pra faculdade. Lógico que é um pouco mais puxado, né? Porque é um momento que você poderia estar descansando. Mas também, assim, eu não vou falar que é tão difícil porque eu gosto de sempre incentivar as meninas a fazerem isso, né? A estudar. Porque a gente sabe que a carreira de atleta é curta. É curto. Né? Então, se você pode, durante o período que você estiver trabalhando, que você é atleta, estudar também, eu acho que é uma coisa que ajuda muito. E, de verdade, é uma coisa que, assim, tem a parte do descanso que a gente usa para estudar, mas eu acho que, para mim mesmo, em particular, desenvolveu algumas capacidades que me ajudaram dentro de campo mesmo, Sim. sabe? Até a questão de ser administração mesmo, por toda a parte do trabalho em equipe, né? De cooperação, de cada um fazer sua função. Então, acho que são coisas, assim, capacidades que eu desenvolvi ao longo da faculdade que, como atleta, me ajudaram bastante. Então, eu me formei em administração. Ainda não oficializei porque eu não fiz a formatura, mas tô formada. Assim, hoje sou administradora. Era a área que tu imaginava, assim, seguir, se por acaso não fosse jogadora ou foi acontecendo, assim? Cara, na verdade, eu sempre tive o sonho de fazer veterinária, né? Porque, pô, eu sou aqui do Oeste, interior de Santa Catarina. E, assim, sempre tive muita vontade, sempre tive, assim, essa proximidade com animais e tal, gostava muito. Só que o que aconteceu? Quando eu fui pra Caçador, ainda tem a questão de ser atleta e conciliar o estudo, que a gente, dependendo da faculdade, a gente consegue o Bolsa Atleta ainda, né? Sim. Então, que é muito importante também. E em Caçador não tinha medicina veterinária. Eu falei, pô, vou fazer agronomia então, né? Mais que próximo. tá ali mais próximo. Aí eu puxei no site lá da Uniarp, Universidade de Caçador, e agronomia era período integral. Aí Mas não medicina vai dar veterinária certo. provavelmente também seria. Então. Aí eu fiquei naquela, não, então vou descartar a agronomia também. E aí meio que todos os caminhos me direcionaram aí para administração, porque tem muitas áreas, né? Tipo, é um curso muito amplo. E tu usa pra tudo na vida, se você for analisar, né? Então eu comecei. E, assim, quando eu entrei foi por isso, mas aí ao longo da faculdade eu fui pegando gosto realmente pelo curso, sabe? Foi, assim, cara, muita coisa interessante, sabe? Que eu acho que a gente pode usar. Talvez não trabalhe com isso, mas para sua vida, para o seu desenvolvimento pessoal serve muito. Então, eu acabei indo para administração. Dentro da administração, ainda não sei a área que eu vou atuar. Mas o meu TCC foi em marketing, então é uma coisa que me agrada bastante. E, enfim, tem toda a parte também de gestão do futebol hoje, né? Se eu fosse aposentar, talvez poderia partir para esse lado. Mas ainda não descarto o agronegócio. É bacana. Não, até porque, convenhamos, a gente está numa geração em que é natural agora. Você chegou nos 40, nos 50 anos e você pensar, vou dar uma mudada na carreira e vou fazer outra coisa. Até porque bate uma crise nos 30 e poucos. Capaz, não me diga um negócio desse aí. Bate uma crise e pensa, meu Deus. Começa a refletir, fiquei tanto tempo fazendo esse negócio aqui, vou experimentar uma outra coisa aí, ver como é que vai ser. Mas várias pessoas já. E o bacana também que você comentava, que enquanto você falava, eu estava pensando como é legal, às vezes a vida leva a gente para um caminho e você acaba se descobrindo nesse caminho. Exato. Que você não, se fosse por escolher, se você tivesse todas as opções ali fáceis, você não teria seguido por ali. Mas ao mesmo tempo você se descobre outras habilidades, como é o caso da administração, né? Isso que é bacana. É legal isso que vocês falaram, porque eu acho que hoje é muito natural a pessoa ao longo da vida ter várias carreiras, né? Não é tipo, nossa, eu nasci, tenho eu quero que começar e terminar uma carreira. Exato, a pessoa tem muitas carreiras. Tem muito médico veterinário que está fazendo algo voltado à administração, está à frente de uma empresa, tem muito advogado que está trabalhando numa área de marketing, de publicidade, enfim, então vai se direcionando e às vezes a pessoa vê essa oportunidade e quer abraçar. E eu acho que é bacana você justamente transitar por áreas diferentes, porque você tem um conhecimento diferente. A gente fala do nosso caso aqui do jornalismo, a maioria de nós aqui, falando enquanto colega,
colegas no canal Ideal, a gente vem circulando por veículos diferentes, né? Por formatos de produção diferentes. Isso nos ajuda também até a dar um gás, porque você imagina você passar a vida inteira fazendo só a mesma coisa, chega num ponto que você não tem mais aquele desafio, você não tem mais aquela ambição. E nós somos movidos a desafios, né? A gente quer se desafiar, tipo assim, eu cheguei num patamar aqui, então, onde que eu posso chegar então nessa área? O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer lá? Então isso é importante para vocês atletas, como você falou, que tem já essa carreira curta, todo mundo sabe disso, né? Vai chegar num ponto que você não tem mais como brigar com o teu corpo e querer avançar muito. Então, permaneço no futebol, faço outra coisa, invisto aqui, mas essa área da administração realmente é bem interessante até pela questão da tua carreira em si. Você conseguir trabalhar e administrar a própria carreira. Você está com que idade agora? Sei que perguntar para mulher às vezes não é legal perguntar a idade, mas ela é nova, né? Então não tem problema, né? 24 aninhos. 24 meses. Saudade dos meus 24. Saudade dos meus 24. 24 anos. Bom, eu já dei indícios, né? Porque eu disse que depois dos 30 a gente sofre, assim, uma crise. Pois é. Ainda mais indo pro Zenta, assim, tipo, né? Se aproximando mais dessa faixa. Aproximando do Zenta, meu Deus. Mas como é que você percebe essa questão das meninas? A gente fala meninas, né? Porque realmente você deve conviver com meninas realmente, né? Ali na faixa de 18, 19, 20 e poucos anos, né? Nessa questão da preparação, porque a gente percebe no futebol feminino que muitas vezes há essa preocupação muito forte. O cara tem um potencial grande, temos que blindar esse cara, porque ele vai se perder, porque ele vai pra balada, vai pra festa, vai começar a beber. E no futebol feminino, como é que é? Tem essa preocupação ou você percebe que as meninas já têm uma cabeça um pouco mais formada? Porque fazendo a defesa aqui das mulheres, o que a gente percebe no dia a dia é que as mulheres estão sempre um degrauzinho assim, mais avançadas na questão de maturidade, né? É assim também no futebol? Primeiro, voltando um pouquinho na parte da faculdade, saiu até um estudo recentemente que pouquíssimos atletas do futebol masculino têm o ensino superior completo. No futebol feminino são muito mais. E isso, eu acho que traz um pouco dessa desigualdade de gênero no esporte, né? Porque você pode olhar por um lado positivo de que as mulheres têm ensino superior e os homens não. Mas aí tem toda a questão de por que as mulheres têm um ensino superior? Porque os homens não têm essa preocupação do pós-carreira, porque eles fazem o famoso pé de meia, né, que a gente fala, ao longo da carreira no futebol. Então não tem tanto essa preocupação com o pós-carreira. Já as mulheres já sabem que talvez a grana, né, o pé de meia que a gente vai fazer ao longo da carreira como atleta, não seja o suficiente para ter uma aposentadoria tranquila. Né? Então, vai ter que batalhar muito ainda. Exato. Então tem toda essa preocupação também com o pós-carreira. É um viés que eu não tinha parado para observar. Exatamente. E nessa questão, eu acho que assim, quando eu toco na parte do profissionalismo, partir de nós atletas também, tem toda essa questão, né, de saber que se você vai se cuidar, você vai dar melhores resultados, vai ter uma alimentação regrada, vai ter, ter um final de semana para descansar, não vou sair, mas também não julgo as pessoas que fazem isso, porque eu acho que também nós somos atletas, mas tem a parte da diversão também, porque nós somos seres humanos. Lógico, se está no meio de um campeonato, você não vai ficar saindo para balada e tudo mais. Eu acho que isso parte da consciência de cada um, né? E existe um pouco de tudo no futebol, como tem no futebol masculino, tem no feminino também. Tem as pessoas que se preocupam mais com a carreira, com o desempenho, e tem as pessoas que estão ali por estar também, né? Então, acho que tem um pouco de tudo e é meio que muito de uma percepção individual, assim, de cada um, né? Mas, assim, eu acho que, como eu falei, não existe uma regra específica, né? Cada um faz o que bem entender. Legal. 2 curiosidades agora. Bora lá. Uma, a gente falou da Marta. Ela era uma ídola pra você? Ou quem são teus ídolos? Então, eu acho que a Marta é uma ídola para todo mundo do futebol feminino. Toda jogadora já se espelhou, se viu na Marta, né? Até por ser uma jogadora brasileira que ganhou o mundo, né? Então, tipo assim, é o maior exemplo que a gente tem, assim, de bem-sucedida no futebol feminino. E eu acho que tem muito essa questão de, normalmente não só no futebol, mas em todas as áreas a gente vê sempre o pessoal lá de fora como melhores do que os brasileiros, né? Estão fazendo a mesma coisa, não, o de fora é melhor do que o brasileiro. E com ela, acho que não tem isso, né? Porque ela é... Santo de casa faz milagre com ela, né? Porque acho que ela é uma figura tão querida, eu não sei, não conheço, né? Lógico. Mas, tipo, ela passa um ar, assim, de ser tão querida. Ela de ser tão gente boa. O que ela, de verdade, o que ela transmite
transmite o que ela passa de impressão pra mídia, ela como pessoa, sabe? Ela é aquilo, ela é muito, muito verdadeira, muito sincera, muito companheira. E é isso, o que ela transmite é realmente o que ela é. Tem alguém aí do mundo esportivo, seja do futebol, de outros esportes, enfim, do masculino, feminino, que você sonha em conhecer ainda, que você ainda não teve contato? Cara, tem muitos... É que assim, a gente vai sempre olhar os atletas, né? Então, de diversos esportes, sou muito fã de vários atletas, assim. Mas trazendo pro futebol, um cara que assim, que você até perguntou, né, um ídolo meu no futebol. Eu gosto muito de ver o Thiago Alcântara jogar, que também é brasileiro, mas é naturalizado, né? Espanhol, né? Pra mim, ele até pela minha posição, né? Eu acho, assim, ele é um dos destaques, assim. Recentemente foi pro Liverpool, não teve uma primeira temporada tão boa, mas na última temporada, pra mim, ele carregou ali o meio, junto com o Fabinho, que também é brasileiro, né? Então, é um cara que eu gosto muito. Do esporte em geral, assim, o Lewis Hamilton pra mim é um cara sensacional. Tipo assim, eu tava doido pra ver a competitividade do último campeonato, né? Que eles não ganharam, né? O último, que o Verstappen tava ali na briga direta com ele. Mas é legal ver a competitividade, mas dentro do esporte em si, eu acho ele um dos caras, nossa, mais tops, assim. E acho que, lógico, se eu ficar aqui falando, citando... Tem uma galera. Tem uma galerinha aí que eu gostaria de conhecer. Que bacana. Não, e é bacana isso porque acaba estimulando. Minha curiosidade 2. Vai pra dois aí. A tua tatuagem. A Dama de Copas. A Dama de Copas. É que eu fui puxando aqui. Mas já sei mais. Tem mais uma Mas eu galera adorei aí pra essa cima. Dama de Daminha Copas. de Copas. É pra minha avó essa. Pra avó? Na verdade, muita gente me pergunta, pô, é que de quê? Né? Do que é o quê? Mas é uma daminha de copas, porque, pô, acho que nada representa mais minha avó. Uma dama, né? E a minha avó, nossa, gosta muito de baralho. Meu Deus. Entendi. Nossa, tipo, a gente vem pra... A minha mãe até falou, esse final de semana foi overdose de baralho na minha avó. Nossa, a gente ficou, tipo, até tarde jogando, porque a família inteira, na real, gosta muito. E aí eu fiz uma cartinha pra ela. Ai, que bacana. Legal. Como é que é a E tua não tenha relação? medo. Não tenha medo. Pô, acho que é uma frase que marca bastante, assim. Não tenha medo de nada. Isso tem que encarar, né? Tem que encarar. Fala um pouquinho Exato. da tua relação com ela, como é que é essa questão, porque, pô, uma tatuagem é algo bem significativo, né, também. Minha avó, na real, assim, eu fui... quando eu nasci, né, tanto eu quanto meu irmão, os meus pais trabalhavam muito, né, e minha mãe, por exemplo, trabalhava durante o dia e à noite ainda ia pra faculdade. Então, assim, quem nos criou mesmo foram nossos avós, né. E, pô, vida inteira ali debaixo da asinha da avó. Então é um amor muito grande, mesmo. é especial. Mas vó é muito bom, né? Até o meu avô também tinha uma relação muito especial. O meu avô faleceu quando eu estava na Espanha ainda. E, assim, foi um período bem difícil, porque, pô, eu queria vir pro Brasil e ficava naquela veia, não. E aí não tinha como, né? Porque os voos também não batiam. E, enfim, até quando ocorreu, o meu avô nem estava aqui, estava em Florianópolis, aí veio para cá, aí o sepultamento foi lá em Lages, então foi uma correria, né? Mas eu tenho uma relação muito boa com os meus avós, com as minhas avós, né? O meu avô da parte paterna eu não conheci, porque ele faleceu quando meu pai ainda era menino. E tem uma relação muito boa com a minha avó também, né? Da parte do pai. Inclusive, fui visitá-la ontem. Mandar um beijo pra ela, pra toda a minha família lá de Marema, né? Moro em Marema. E pra todo o pessoal de lá. Porque a história que eu sei é que todo mundo que passa na rua, a avó fala... a minha neta vai jogar. É isso aí. Ela avisa. O orgulho da avó. E eles assistem mesmo? Assistem, E foi engraçado ontem, porque eu cheguei lá, aí eu tinha os meus primos, né, netos também. E aí eles falaram, pô, você tem que vir mais vezes, porque isso aqui que a avó tá fazendo hoje pra comer, ó, não tinha mais... Fazia muito vou ter Só que quando a Júlia vem. Vou dar uma disfarçada, né?
Estamos É sentindo... engraçado. A gente não gosta de criar polêmica, mas tem neto preferido, tá? Eu não queria falar Olha, nada, dá uma longe de mim disfarçada. semear discórdia, mas... Não, mas é que também eu já venho... Como eu venho poucas vezes no ano, eu já venho com os pedidos especiais, né? Falo, ó, Tem isso, né? Eles são É paparicados isso. o ano todo. O ano né? todo. Você eu vem só uma algumas vez. vezes no ano. Então dá um desconto aí, primo. É isso. Primas. É isso aí. Bom, a gente está quase encaminhando para a reta final aí. Nós estamos em quanto, Maria? Atualiza. 49. Uau. Então, estamos chegando aí na nossa 1 horinha prevista. Vamos falar um pouquinho também dessa questão de projetos, né? Você é nova ainda, é claro, mas já está pensando, né, nessa questão de médio e longo prazo também, acredito. O que você imagina? O que a Júlia pensa em fazer na sequência? Você já tem desenhado isso para... Quando você encerrar, claro, vai demorar ainda, vai ter um longo tempo Tem um pela tempinho frente aí. ainda. Mas você já pensa sobre isso ou não? Você está apenas se preparando mesmo? Cara, como eu falei, eu não tenho a questão do agronegócio e a questão de seguir na gestão do futebol, né? Uhum. Então eu ainda não tenho, assim, não parei para pensar o que eu vou fazer no pós-carreira. E eu acho que ainda tem uns longos anos aí no futebol. E até lá muita coisa pode mudar, Sim, né? sim. Então, às vezes eu penso assim, cara, eu tenho 24 anos, talvez eu tenha, sei lá, mais uns 10, 12 anos jogando. Aí eu falo assim, pô, é pouco tempo, né? Eu penso. Mas eu também penso assim, cara, eu tenho 24 hoje. Profissionalmente mesmo, eu comecei com 14. Então, tudo que aconteceu nesse período foram só 10 anos, sabe? Então, tipo assim, parece que é muito tempo, mas é um período curto. E, enfim, eu, assim, no pós-carreira ainda não sei. Dentro do futebol hoje, o foco total é em ganhar esse brasileiro, porque, pô, tá na hora, batendo na trave, sabe? É assim, lógico, é um objetivo profissional, né? De conquistar com o clube, enfim, de ter esse título na carreira, mas também virou uma ambição pessoal, sabe? De, pô, de novo na trave no ano passado. E a gente tem também, com o Palmeiras esse ano, a gente tem Libertadores, né? Que a gente conquistou a vaga no ano passado, que também é uma ambição do clube. Tem a questão do Paulista também, que acho que seria muito importante. Então, todos os campeonatos que a gente entrou esse ano, a gente entra com a meta de ser campeão, né? E lógico, eu acho que muitas vezes a gente fala, pô, tudo que a gente entra é para ser campeão como um vago discurso, né? Mas eu acredito mesmo nisso pelo potencial que a gente tem no time, né? É uma equipe que reforçou muito nos últimos 2 anos e a gente sabe da competitividade, sabe que existem times muito qualificados, que a rivalidade é grande dentro de São Paulo mesmo. Mas a gente vai entrar para dar o nosso melhor e conquistar. E vamos lá, né? A Leila é presidente, então é a única presidente, né? A única mulher presidente aí pelo que eu lembro dos clubes brasileiros. Acho que não deve ter outro clube brasileiro com uma presidente, pelo menos os de Série A ou da elite do futebol brasileiro. Então dá uma atençãozinha aí, né? Vamos reforçar ainda mais esse time aí, porque nós precisamos da Libertadores também, precisamos ganhar todos aí. E o Paulista, o pessoal fala às vezes é um título estadual, mas olha o nível dos times que tem no Paulista. É um campeonato à parte, né? É um nível altíssimo. Então, realmente é bacana ver essa questão, essa projeção de crescimento. E falando ainda dentro do futebol, você já jogou na Europa, né? Já teve esse contato. Pensa em voltar para lá? Como é que foi essa tua experiência? Penso muito, porque, assim, na verdade, antigamente, se falava muito de, vou jogar um tempo no Brasil, depois vou para fora para fazer, principalmente a questão financeira, né? Se pensava muito em ir para fora fazer o pé de meia. Só que hoje inflacionou muito, assim, no Brasil, né? Teve um crescimento muito grande, assim, nos últimos 3 anos. Então, hoje as atletas já pensam antes de ir, né? Pô, será que vale a pena realmente? E até pela questão da competitividade mesmo. Antigamente, a liga, tanto na Espanha quanto nos outros países da Europa, eram muito, muito mais competitivas do que no Brasil. E hoje, repatriando todas essas atletas e novas atletas surgindo e atletas que antes faziam temporadas ok, hoje tendo muito destaque, o campeonato ficou muito mais atrativo, né? Ficou muito mais competitivo. Então, hoje, assim, você já tem que pensar um pouquinho mais antes de ir. Mas eu tenho vontade, sim, de voltar a jogar na Europa, de voltar a morar na Europa, porque, nossa, é uma diferença muito grande, assim, em questão cultural mesmo. E até de você aprender, né, a cultura dos outros países em si.
Acho que a Inglaterra tem uma liga muito forte, tem algumas normas para você conseguir entrar na liga inglesa, né? Não é simplesmente, vou e acabou. Mas é uma liga que me interessa muito, teria muita vontade de jogar lá. Os Estados Unidos, por toda a tradição, Claro. no futebol feminino, e até pela cultura do país, pelo inglês mesmo. Eu gostaria muito de ir para lá também. Então, é isso. Depende, todo final de ano a gente fica aí no o que vai acontecer e tal. Mas também estou muito feliz no Palmeiras, né? Renovei final do ano, renovei por mais uma temporada. Espero conquistar aí esse ano da alegria pro torcedor. Uma coisa bacana também, no ano passado a gente não teve contato com o torcedor, né? Porque estava tudo fechado. Então, esse ano a gente começou a ter. O pessoal tá cada vez mais indo pro estádio. E aí o sonho é lotar pelo menos o arco de baixo lá do Allianz Parque numa final de campeonato. Com certeza. Legal. Vamos chegar lá, vai ser muito bacana. Não, e realmente ver todo esse crescimento, ver como as coisas têm acontecido nos deixa muito feliz. E gostaria que você falasse também um pouquinho para as meninas aqui da nossa região, do estado, enfim, quem está acompanhando a gente, independente, né? Mas muitas vezes tem essa percepção de que só dos grandes centros, né, onde tem uma estrutura já maior nesse sentido, que é possível formar grandes atletas. E nós temos aqui você é o exemplo mais recente aqui agora, mas a gente já teve também a Mayara Bordim, né, chegando ao nível de seleção brasileira. A rainha também. da mãe. Tem uma brincadeira. Ela fala que eu sou agora... Eu ocupei o posto, né, de rainha aqui da região. Legal. E então a gente já está formando essa tradição, inclusive aqui na região, vocês nos representando nesse sentido. E fala um pouquinho sobre isso, até para as meninas terem essa noção de que é possível realmente chegar, né? Sim. É uma frase que eu costumo falar muito, é que nada resiste ao trabalho, né? Então, você tem os seus sonhos, você tem os seus objetivos, e eu sou muito... eu sou muito devota, né, de Nossa Senhora e acredito muito nisso. E eu acho que, cara, Deus sempre coloca as oportunidades no seu caminho e você tem que abraçá-las, né? Então, assim, Deus foi muito generoso comigo quando me deu as oportunidades e também foi muito trabalho, né? No começo, assim, eu falo, hoje eu não sei como seria, por exemplo, para eu sair de casa, porque eu saí de casa eu tinha 13 anos. Então, assim, eu até admiro muito a coragem dos meus pais, né? De, tipo, incentivarem, de não, tem que ir mesmo. Fui morar lá para Caçador sozinha. Então, as oportunidades aparecem, mas você tem que se dedicar, tem que trabalhar muito. E eu sei que tem muitos talentos aqui, a gente tem... talvez o incentivo não seja tão grande quanto nos grandes centros, talvez seja um pouco... tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente tem o incentivo, se buscar, tem. Então, quando aparecer a oportunidade, aproveite, se dedique, dê sempre o seu melhor e, cara, sempre pense grande, sabe? Às vezes nós mesmos nos limitamos, sabe? Do tipo, não, vou jogar só aqui, vou jogar um campeonato estadual. Não, cara, pensa em buscar coisas maiores, em questão nacional, até internacional, sabe? Então, sempre, o conselho que eu deixo é sempre... Pense muito grande, trabalhe muito e abrace todas as oportunidades que aparecem, porque elas aparecem, às vezes elas batem na sua porta e você tem que estar preparado para seguir. Legal demais. Já deu um recorte top ali no final, né? Eu também já estava pensando aqui. Já deu um recorte. Já vi que tu anotou aí, né? esse... Não tem que fazer, né? Recadinho para as meninas aí. Para as meninas não, né? Para todos, né? Geral, né? Para todos, né? Mas enfim, a gente fala para as meninas porque é um exemplo a mais aí para quem deseja seguir, né, nessa carreira do futebol ou outra modalidade. E claro, aí a gente vai avançando nessa questão da vida também, né? Como um todo, para qualquer profissão, seguir nesse caminho aí que com certeza você vai obter sucesso também. Cristina Maraga, mais alguma pergunta? Não. Agora a minha curiosidade já foi sanada. Então tá bom. Júlia, gostaríamos de agradecer pela sua presença e muito bacana esse bate-papo e que legal você falar de uma forma transparente, falar dessa questão dos teus projetos, das tuas ideias. Isso é muito bacana porque aproxima também do público, não vem com aquele discurso padrãozinho formatado, né? Não, Exato. pois isso, aquilo. A gente sabe que qualquer declaração às vezes
pesa um pouco mais, mas as pessoas querem cada vez mais isso, querem ver o lado humano, né, do atleta, Exato. do profissional, então isso é muito importante também. A gente fica feliz que você está representando bem, né, a nossa região, não só como resultado, mas também como pessoa, isso é legal, né, mostrando, valorizando também a nossa região, e que você possa voltar muitas outras vezes aqui no Canal Ideal para a gente falar de títulos, Pode falar deixar. de conquistas, principalmente se for pelo Palmeiras, tá? Se um dia um time lá de São Paulo chamado Corinthians fizer uma proposta, pense bem, não sei, sabe, leva em consideração aí, então a Maiara Eu já não jogou acredito lá, nisso. a Maiara já Tá bom, jogou, né? já tá bom, já deu, né? Júlia, viu? Você pode vir em qualquer momento, tá? Independente do time, tá? Obrigada. Obrigado mais uma vez aí pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. E, cara, é uma coisa assim que eu até vou deixar um apelo aqui, né? Que a minha mãe até... Ontem à noite a gente tava vendo no Instagram e ela falou assim... Pô, mas eu tava vendo aqui suas coisas. Tipo assim, a questão de curtidas, interação e tal. Ela falou... A maioria é o pessoal lá de São Paulo, né? O pessoal aqui da região é pouco. Fica a dica. Fica a dica aí, gente. Vamos lá. Júlia É isso aí. Bianchi. Você que não sabe escrever Bianchi, é Bianchi. Tá? Com CH. Então Não, vai mas lá. eu faço assim, ó, apelo não só só se tratando de mim, né? Mas Claro. assim, de todos os atletas da região, a gente sabe que tem muitos talentos aqui, não só no futebol, também em todas as modalidades. Então, pra galera começar Valorizar, a acompanhar e tal, divulgar. E fica a puxão de orelha para os veículos de comunicação, para nós, os veículos de comunicação, falarmos mais sobre os atletas da nossa região, né? Pega que sem aí, direto. Entendeu, né? Porque aí, se a gente falar mais, o pessoal vai saber mais, vai procurar mais, né? Exato. Agora, assim, vocês não ouviram, mas aqui, assim, nos bastidores rolou aquele linda ficha, sabe? Caiu. Caiu. Mas vamos lá, nós estamos tentando, né? Sim, não, tá ótimo. Não, a gente chega lá, a gente Tamo no evolui caminho, também. tamo no caminho. Cristine Maraga, obrigado também pela presença. Isso aí, né? Eu tô aí, tô sempre, né, gente? Sempre aparecendo por aí, né? Sempre por aí. Nos acompanhem, assistam os outros episódios, tem muita conversa bacana no nosso Pode Falar. Tá lá no site do Canal Ideal, no YouTube, no Facebook, no Deezer, no Spotify. Você pode ouvir só em áudio, você pode assistir a gente. Se não gostar de assistir, a gente só ouve Só também, ouve né? também. Não tem problema. É. A gente entende às vezes. né? Se não gostar de ouvir, só assiste também. Só Fica assiste. só olhando. Imagina a graça, né? Mas é isso aí. Feito o convite, então, para o pessoal acompanhar. Feito. Obrigada, gente. Eu posso fazer o pá? Pode, fecha. Vai lá, só. Fecha a claquete. Aí, ó. Pode fechar? Foi? Fechou. Fechou. Aê, valeu. Tchau, Um abraço. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.